O espetáculo que vocês vão ver agora é a maior história de amor de todos os tempos. Maior do que Romeu e Julieta, Tristão e Isolda e Jack e Rose. É sobre a minha e a sua vida. É sobre um encontro que mudaria tudo. É sobre Jesus. Boa noite! Há pouco tempo atrás, celebramos o Natal. O nascimento daquele que foi prometido desde o princípio. Jesus, o Filho de Deus, veio como um bebê frágil, trazendo consigo esperança, paz e amor. As palavras do profeta Isaías se cumpriram. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas hoje estamos aqui para lembrar que essa história não termina na manjedoura. O menino cresceu, viveu entre nós e ao longo dos seus 3 anos de ministério, ele ensinou, curou, amou sem limite. E agora caminhamos para a parte mais profunda da sua missão, o sacrifício, a cruz e a vitória sobre a morte. Hoje, nessa celebração, vamos vislumbrar o legado dessa história de amor. Meu filho! Meu filho! Mataram Jesus! Mataram Jesus! Antes desse momento, Jesus reuniu seus discípulos para um momento especial de intimidade e ensino. Era chegada a hora da última ceia. Depois disso, Jesus, o homem que nunca cometeu pecado, foi condenado à mais cruel e vergonhosa das mortes, a morte da cruz. Cristo foi traído, humilhado e rejeitado por aqueles que ele veio salvar. Tá, Jesus foi para a cruz, ele morreu. E sim, ele ressuscitou. Mas espera aí, você acha que a história acabou ali? Não mesmo. Na verdade, foi aí que tudo começou. Foi o início de um plano perfeito. E agora, nós vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, para entender melhor como os discípulos foram chamados a continuar o que Cristo começou. Esse é o apóstolo Paulo. E apesar de não ter andado com Jesus, ele foi alcançado pela cruz. Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou do outro lado da ilha um tufão de vento. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessaram as manobras e foram deixados levar, açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte, começaram a jogar a carga do mar e, não aparecendo nem sol nem estrela, já havia alguns dias, caindo sobre eles grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Estavam todos há muito tempo sem comer. Senhores, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Estavam no navio 266 pessoas ao todo, e Paulo, mesmo sendo prisioneiro, conseguiu salvar os outros tripulantes e continuar sua missão de evangelização. Aquele
deserto haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. E ainda hoje, em meio aos naufrágios e tempestades da nossa vida, somos chamados a pregar o Evangelho entre as nações. Agora, nós vamos falar de um homem que foi muito importante para o crescimento do reino de Deus aqui nessa terra. Em Cesareia, morava um homem chamado Cornélio, centurião de uma companhia de exército. Era piedoso e temente a Deus em toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 da tarde, durante uma visão, este homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio, O que é, Senhor? as suas orações e suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Logo que o anjo se retirou, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam, estavam já perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço, por volta do meio-dia, a fim de orar. Estava com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que desceu do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Levante-se, Pedro, mata e coma. De modo algum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Pedro ficou confuso sobre o significado da visão, mas logo os homens enviados por Cornélio chegaram. O Espírito Santo disse a Pedro que fosse com ele sem hesitar. Ao refletir sobre sua visão e o que estava acontecendo, ele compreendeu que Deus estava mostrando que a salvação não era apenas para os judeus, mas também para os gentios, ou seja, a todas as nações que não pertencem ao povo de Israel. Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os trazem aqui? O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, foi visitado por um anjo. Ele nos enviou até aqui para levar você à casa dele, Para ouvir o que você tem a nos dizer. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, junto com outros judeus. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Vamos, minha família está à sua espera. Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Agora eu lhe pergunto, por que mandaram me chamar? Deus nos disse que você tem uma mensagem para nós. Estamos ansiosos, não é verdade? Muito, muito, muito. Estávamos esperando por isso. Conte-nos, conte-nos. Agora vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Ele aceita todo aquele que o teme e pratica a justiça. Jesus Cristo, que foi ungido por Deus, andou fazendo bem e curando os oprimidos. Ele foi morto, mas Deus o ressuscitou. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e todos os gentios presentes. Até os gentios receberam o Espírito Santo. Se Deus lhe deu o Espírito como a nós, quem pode negar o batismo a eles?
sois um, como és um com o Pai, edifica-nos em tua perfeição. Só então seremos tua expressão. Glória ao Filho na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos, somos o corpo de Cristo. E assim, o Evangelho foi anunciado aos gentios, mostrando que a salvação é para todos. Deus não faz distinção entre pessoas. Em Cristo, somos todos um só povo. Tá, você já sabe quem foi Paulo. Mas se eu te dissesse que aquele homem nem sempre foi bom? Isso mesmo. Assim como eu e você tivemos a nossa vida restaurada por Jesus, Paulo também teve um verdadeiro encontro com Cristo. E a partir dali, sua vida mudou para sempre. Paulo, ainda Saulo, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e lançando-os na prisão. Esses seguidores do caminho devem ser silenciados. Vou a Damasco acabar com essa heresia. Vamos! Vamos! Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, foi alcançado por uma luz do céu ao seu redor. Lhe caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, quem é você? Eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Ele não enxerga? Vamos ajudá-lo a chegar a Damasco. Havia um homem chamado Ananias, a quem o Senhor disse a ele para ir ao encontro de Saulo, porque ele era um instrumento escolhido para levar o nome do Senhor diante dos gentios, reis e filhos de Israel. Saulo, agora Paulo, prega com fervor. Algumas pessoas escutam, outras se afastam desconfiadas. Jesus é o Filho de Deus. Ele me encontrou quando eu estava cego, e agora vejo a verdade. É possível? O perseguidor agora prega o evangelho? Sim, é possível. A história de Paulo mostra que a verdadeira restituição acontece quando entregamos tudo a Deus. Ele não apenas nos perdoa, mas nos transforma, nos restaura e nos usa para a sua glória. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida.
Existe outra parte do livro de Atos que é muito importante mencionarmos aqui. A morte de Estevão. Um homem de grande fé que não apenas servia, mas também pregava com ousadia. Quem é esse que ousa ensinar como se fosse um profeta? Ele prega sobre Jesus de Nazaré, aquele que diziam ser o Messias. Devemos detê-los, antes que mais pessoas sigam essa nova seita. Este homem que fala contra o templo, contra a lei de Moisés. Ele disse que Jesus destruiria esse lugar e mudaria os costumes de Moisés. Isso de fato é assim? Estevão relembra como Deus chamou Abraão, fez uma aliança com ele e prometeu a terra de Canaã para seus descendentes. Ele menciona a escravidão no Egito e como Deus usou Moisés para libertar o povo. Ele também destaca que os israelitas rejeitaram Moisés, voltaram-se para a idolatria e sempre resistiram aos profetas enviados por Deus. Estevão lembra que Salomão construiu o templo, mas enfatiza que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Homens teimosos e incircuncisos, de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Não lhes condenes por causa desse pecado. Estevão morreu por amor ao nome do Senhor. E assim como ele, agora mesmo, muitas pessoas ainda morrem porque não negam a sua fé em Jesus, porque não se calam apesar das mordaças desse mundo. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam a se reunir de comum acordo. E isso aumentava muito o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Por favor, uma esmola para um pobre homem que nunca andou. Olhe para nós. Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho te dou. É em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda. Eu estou curado! Eu estou curado! Louvado seja Deus! Como isso é possível? Porque olham para nós como se tivéssemos feito isso por nosso próprio poder. Foi pela fé, no nome de Jesus, que este homem foi curado. Ouçam, homens de Israel, vocês crucificaram a Jesus, mas Deus o ressuscitou. Agora arrependam-se e sejam batizados e receberão o dom do Espírito Santo. O que devemos fazer?
Arrependam-se e creem no Evangelho. E naquele dia, cerca de 3.000 pessoas creram e foram batizadas. Mas antes de todas essas cenas que vocês viram aqui, após a ressurreição e a ascensão de Jesus, seus discípulos permaneceram unidos, aguardando a promessa do Pai. Ele havia dito: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. E assim, naquele dia especial, durante a festa de Pentecostes, Jerusalém estava cheia de peregrinos, vindo de diversas nações. Mas em um aposento alto, um pequeno grupo de seguidores de Cristo estava reunido em oração. Foi então que aconteceu. Como um trovão do céu, um vento impetuoso encheu toda a casa, e algo extraordinário aconteceu. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e de repente seus lábios se abriram para proclamar as maravilhas de Deus em línguas que nunca haviam aprendido. O Espírito de Deus havia sido derramado. O cumprimento da promessa havia chegado. O mundo nunca mais será o mesmo. Um barulho diferente, como vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, vem acender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, vem acender a brasa. Batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, eu quero viver, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia.
Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Agora é chegada a hora do momento mais difícil do ministério de Jesus, a sua morte. Jesus entrou em agonia no Getsemane, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo então por todo o corpo até a terra. Qual é o estado de espírito que leva alguém a suar sangue? O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder e então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura, e golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar, e os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo.
Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos e os seus ombros estão cobertos de chagas, de ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, nos ferimentos, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gás e de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere, cola a carne viva, e ao levarem a túnica se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento e há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pequenos elementos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado: uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte, e a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada, e a cada solavanco, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes. Elevam a Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior e estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir, tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja com bebida ácida de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvando. É como acontece a alguém ferido de tétano. A isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, os músculos entre as costelas
depois os do pescoço e finalmente os músculos respiratórios se enrijecem. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo. Jesus é envolvido pela asfixia. Seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas de repente algo acontece. De repente algo acontece. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Ele esforça-se a pequenos golpes. Se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que este esforço? Por quê? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E logo em seguida o corpo de Jesus começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz, e cada vez que quer falar ele deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde, e depois de uma tortura que dura horas e horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as cãibras, toda a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus grita: está consumado. E em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E morreu no meu lugar e no seu. Nazareno, achei que tivesse sido derrotado. O teu reinado de trevas terminou, Satanás. Eu vim buscar o que nunca te pertenceu. Ela é minha. Eu governo aqui. Não mais. O preço foi pago e a morte foi vencida. No terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou, e lá chegou Maria, mas o corpo ela não encontrou. O anjo lhe falou que ele não estava lá. Entre os mortos não devia procurar.
viu o jardineiro e perguntou: onde está o meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos e pelo nome ele a chamou. Ela reconheceu a voz do Mestre. Aonde meu Jesus ressuscitou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com o Filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com o Filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu dos céus e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Não tenham medo. Por que vocês estão aqui procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Mulher, por que está chorando? A quem você procura? Se o Senhor tirou daqui, diga-me, onde colocou e eu levarei. Maria, Rabone, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai, e o Pai de vocês para o meu Deus e o Deus de vocês. Eu sou o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. A morte foi vencida. O pecado não tem mais domínio sobre vocês. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem crê em mim tem a vida eterna. Agora vão e anunciem ao mundo que o reino de Deus está aberto a todos os que creem. Vocês são Atos 29. Os céus clamam, os céus gritam, os céus proclamam, o dia do Senhor vem. Os céus clamam, os céus gritam, os céus proclamam, o dia do Senhor vem. Dias de trevas, dias de alegrias, dias em sua justiça se manifestar. As noivas, as virgens, no meio da noite ele vem. As noivas, as virgens, no meio da noite ele vem. As noivas, as virgens, no meio da noite ele vem. As noivas, as virgens, no meio da noite ele vem. As noivas, as virgens, no meio da noite ele vem. As noivas, as virgens, no meio da noite ele vem. As noivas, as virgens, no meio da noite ele vem. As noivas, as virgens, no meio da noite ele vem. As noivas, as virgens, no meio da noite ele vem. As noivas, as virgens, no meio da noite ele vem. As noivas, as virgens, no meio da noite ele vem. As noivas, as virgens, no meio da noite ele vem. As noivas, as virgens, no meio da noite ele vem. As noivas, as virgens, no meio da noite ele vem. As noivas, as virgens, no meio da noite ele vem. As noivas, as virgens, no meio da noite ele vem. As noivas, as virgens, no meio da noite ele vem. As noivas, as virgens, no meio da noite ele vem. As noivas, as virgens, no meio da noite ele vem. As noivas, as virgens, no meio da noite ele vem. As noivas,
meio da noite Ele vem. Você tem azeite, você tem o óleo, você tem azeite, você tem o óleo. No meio da noite, no meio da noite Ele vem. Você tem azeite, você tem o óleo, você tem azeite, você tem o óleo. No meio da noite Ele vem. Ele vem. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Vejam, Ele vem sobre as nuvens do céu. Grande é o seu poder, todo olho verá. Os reinos cairão, o Cordeiro venceu. Aqui está o leão, quem não o temerá. Aleluia. Glória e honra àquele que venceu. Aleluia. Glória e honra àquele que venceu. Salvação para toda a tribo, povo e nação. O sangue do Cordeiro no madeiro comprou. Eis de Deus o Filho, Ele reunido está agora o povo escolhido. Aleluia. Honra aquele que venceu. Aleluia. Glória e honra aquele que venceu. Aquele que morreu hoje vivo está. Não há o que temer, para sempre será. As chaves do inferno estão em tuas mãos. Tudo está bem, é o retorno do Rei. Aleluia. Glória e honra àquele que venceu. Aleluia. Glória e honra àquele que venceu. O último e o primeiro veio pra vingar os seus. A água que nos mata a sede. Glória seja a Deus, Ele nos deu o Filho. Sua morte nos dá vida, sangue que nos dá a paz. Ele é Deus conosco. Vamos, igreja, declare!
O último e o primeiro veio pra vingar os seus. Água que nos mata a sede, glória seja Deus, Ele nos deu filho. Sua morte nos dá vida, sangue que nos dá a paz. Ele é Deus conosco, o mesmo ontem, hoje, para sempre. Aleluia. Glória e honra àquele que venceu. Aleluia. Glória e honra àquele que venceu.